Fala galera, beleza? Eu sou o Carlos. E eu sou a Bruna. Bem-vindos ao nosso canal. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna. E eu sou o Carlos. Bem-vindo ao nosso canal. Bem-vindo. Fala galera, tudo... Então, hoje nós vamos falar sobre o nosso processo de imigração. A gente morava em Campinas, em São Paulo, e hoje a gente mora em... Quebec. Quebec, que fica em... Quebec. Que fica no... Canadá. Vou falar um pouquinho do nosso processo, desde quando surgiu no coração do Carlos de vir para o Canadá e até aonde nós estamos hoje, que é esperando o processo do federal. A primeira parte do sonho, né, de morar fora do país é quando nós tivemos essa ideia. Na verdade, quando eu fiz 20 anos, eu parei para pensar assim na minha vida e eu percebi que eu não tinha conhecido absolutamente nada. Quem é de São Paulo sabe, tipo, eu só ia para Ubatuba nas férias, tinha conhecido Londrina, tinha ido um pouco para Minas e tinha ido para Porto Seguro com a escola na formatura de terceiro colegial e foi só. Eu falei, pô, mas o mundo é tão grande, eu só conheço isso, o Brasil já é tão grande, eu não conhecia nada. E aí sempre começou a me despertar essa vontade de querer morar fora, de conhecer outros lugares, de ter a experiência de conhecer um outro país. E por que surgiu essa ideia de Quebec? Porque o Carlos trabalhou com uma pessoa, com um rapaz lá da IBM, Dave. de Hortolândia, e ele colocou essa sementinha no coração do Carlos. Ele já estava no processo de imigração e aí foi isso. Foi por isso que o Carlos conheceu o Quebec. Bom, então depois que eu conversei com esse meu amigo na IBM, eu fui pesquisar. Na época não tinha muita informação sobre o Quebec, sobre o processo de imigração. Eu falo no YouTube. Então eu me baseei nos vídeos que eu achei na época. E no fim das contas, pra gente, no meu caso, que sou de TI, a única coisa que me faltava era o francês. Eu já tinha o inglês, que eu trabalhava numa empresa multinacional no Brasil. Então faltava aprender, basicamente era aprender o francês. E foi aí então que a gente tomou a decisão de realmente vamos tentar. Então, e aí nisso o Carlos foi pesquisar tudo, porque pra mim eu tava muito bem no Brasil, né? E nisso ele começou a pesquisar e falou comigo. Eu lembro que foi até uma noite e ele chegou e falou comigo, vamos. Aí eu falei, vamos. E nisso, no outro dia, eu fui lá e falei pra minha mãe. A gente começou a chorar como se fosse hoje. Como se a gente já estivesse pegando as malas e indo pro Quebec. Sim, isso foi em 2011. E hoje nós estamos em 2021. 10 anos. No Quebec. Quebec. E a gente tem um gato e ele tá passando aqui na frente agora. Aparecer na filmagem. Pronto, já tirei o nick. Vamos continuar. Então nisso é uma coisa também que a gente queria falar. Não fale pra ninguém quando você tá pensando em fazer imigração. Bico fechado. É você e Deus e seu companheiro. E vocês façam isso quanto mais fechado possível. Pra não ter gente falando, e aí, como que tá o Canadá? E quando que vai? Semana que vem? Ano que vem? Não. E aí fica nessa lenga-lenga. Então, uma encheção de saco. Então, quando você estiver pensando em fazer um processo de imigração, feche o bocão, tá? E é isso. Então, a gente fez isso, depois... tomamos a decisão e aí começamos porque assim, para você participar do processo, primeiramente, a gente viu qual o processo que a gente se encaixaria, que seria o de trabalhador qualificado. O que faltava pra gente? Faltava o francês. Então nós começamos a estudar o francês. Eu, a Bruna, mais dois irmãos, amigos nossos lá de Campinas. A gente foi e estudamos por um ano, mais ou menos, né? Aula particular, 2 vezes por semana. E foi aquela primeira introdução no idioma, porque, sabia falar bonjour, au revoir. Croissant. Champanhe. E foi isso. Então, depois que a gente começou a estudar, a gente se qualificou e começou a estudar realmente o processo para ver quando ele abriria ou não. E ele foi aberto em
2015, em novembro de 2015. Porém, um pequeno detalhe. Eu, como era a minha primeira vez, né, nessa brincadeira, eu imaginava que o governo de Quebec, que ele avisaria que o processo seria aberto com um certo tempo. Doce engano. Eles avisaram numa quinta-feira e eles abriram o processo de fato na segunda-feira. Então, pegou a gente de calça curta, a gente já tinha algumas documentações, tal, já tinha as traduções e tudo, e aí a gente pegou e tentou mandar a documentação para cá. Na verdade, até na época eu estava fazendo com um advogado e enfim, acabou que não deu certo. Quando eram 3.800 vagas, se eu não me engano, quando a nossa documentação chegou em Toronto, que era onde o advogado ficava, chegou o processo abriu na segunda, chegou lá na quarta. E aí ele ia mandar para cá, para o Quebec, na quinta-feira. Na quarta noite, fechou. Acabaram-se as vagas. Primeira tentativa de conseguir entrar para o processo de imigração. Falhou. Então, nesse processo, foi o último que teve em papel e não deu certo. Então, aí eles abriram outro processo, que era o processo online, que era o extinto também já, Mon Projet Quebec. Então, em 2015, novembro de 2015, foi a última vez em papel, que a gente tinha que mandar a nossa documentação, aquele chumaço de papel. Aí fecharam as vagas, acabou, aí eles implementaram o Mon Projet Quebec. Aí a primeira tentativa foi, se eu não me engano, em janeiro de 2016, que você tinha que entrar lá e na hora que eles liberassem, tinha que entrar e conseguir um lugarzinho na fila para poder aplicar sua demanda. Uhum. Foram tantos acessos, porque foi aberto para o mundo todo, que o site caiu. Então, depois de tudo isso, a gente tentou, não deu certo, e aí em fevereiro eles abriram de novo. Fevereiro de 2016, eles abriram de novo, e a gente foi tentar entrar de novo, e aí não deu certo de novo. Novamente, o site não estava preparado para a quantidade de acessos. Então, da mesma maneira que em janeiro de 2016, em fevereiro de 2016, derrubamos o site novamente. É porque é muita gente, né? É o mundo inteiro tentando acessar o site. E se não tem a infraestrutura adequada para suportar toda essa volumetria, a gente derruba mesmo. Então, essa foi a nossa terceira tentativa. Vamos recapitular. A primeira, em papel, em 2015, novembro. A segunda, no processo online do Mon Projet Quebec, em janeiro. 2016. A terceira, em fevereiro. Aí eles viram que não estava dando certo a maneira como eles tinham programado para acontecer. E aí eles resolveram fazer um sistema de fila. E aí eles adiaram isso para junho, eu não me lembro exatamente se foi junho ou julho, mas eu acho que foi junho, de 2016. E aí eles fizeram uma forma diferente, que todo mundo que estava conectado no site, no momento que fossem abertas as inscrições, seriam transferidos para uma fila, e aí ia dar sorte. Se você pegasse um lugar legal na fila, você conseguiria um lugar na fila para poder aplicar sua demanda. Nessa época eram 5.000 vagas, então você tinha que ser um dos 5.000 primeiros para conseguir uma vaga e aplicar para o processo. E foi quando acabou dando certo. Cacau, a gente te ama. A Cacau é uma amiga nossa, a gente só está aqui hoje graças a ela, porque o que aconteceu? Quanto mais pessoas a gente estivesse ajudando, seria mais fácil da gente ter mais lugares na fila. E foi o que aconteceu. Então a Bruna, no trabalho dela, conversou com algumas amigas nossas, e aí cada um abriu lá uma sessãozinha no computador. Eu estava em casa com um computador pessoal e um notebook da empresa, e a Cacau estava lá no trabalho dela em Vinhedo também, conectadinha lá. E na hora que deu a hora, a gente foi transferido para a fila. O trabalho da Bruna, a gente tinha o quê? Umas 7... Não, a gente tinha umas 4 pessoas conectadas só. Umas 4 pessoas. Porque foi bem no dia que caiu a internet lá do trabalho. Ó, sorte nossa, né? Caiu a internet do trabalho da Bruna, perdemos já algumas opções na fila. Então, no fim, ficou eu com 2 computadores, 2 sessões, e a Cacau. Então, quando entramos na fila,
eu peguei, acho que no lugar 10 mil, no outro foi horrível, foi 20, 30 mil. Eu falei, já era, são 5 mil vagas, eu peguei 20 mil, 10 mil, a minha melhor vaga na fila, dançamos. Acabou que já tinha dado errado a internet na casa da Bruna, não, no trabalho da Bruna, já tinha dado errado eu pegar um lugar bom na fila. Falei, perdemos mais uma vez, né? E aí? A Cacau vem. Gente, eu tô na fila. 1.800. Eu tô na fila 1.800, tá certo? A gente, meu pai, Cacau do céu, como eram assim? 5 mil, ela pegou 1.800. Então, tipo, cara, a gente tava dentro. E foi assim, eu falei, ó, fica aí, não desconecta disso, pelo amor de Deus. Quando der o horário, porque o site era todo em francês, ela não sabia nada de francês. Então, quando você vê que tá chegando perto da fila, pra gente não ficar no telefone, você me dá um toque, eu te ligo e a gente faz junto o processo. E foi assim que aconteceu. Na hora que ela foi chegando próximo, né, que a fila ela ia decrescendo, na hora que chegou próximo do zero, né, eu liguei pra ela, falei, ó, entra aqui, entra ali, tal. Fortes emoções. Meu Deus. Aí a gente conseguiu uma vaga. E isso, o que aconteceu? Na verdade, eram muitas pessoas tentando acessar e com várias sessões. Então, a partir do momento que, por exemplo, uma pessoa, ela tinha, 30 sessões que ela estava tentando, ela conseguiu, ela desconectava, não era um lugar na fila que saía, eram 30. E assim, consecutivamente. E aí a gente estava no Facebook conversando com a galera e tal, e acabou que a minha vaga, que eu tinha pego de 10 mil, como foram várias pessoas saindo, eu consegui quase lá no finalzinho mais uma vaga, que aí eu acabei transferindo para um casal que eu conheci no Facebook ali na hora. Depois a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente aqui, em Montreal. E aí eles conseguiram também uma vaga. Então, tipo, cara, de 3, a gente conseguiu 2. Foi muito bom. Era pra ser. Se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando, deixa o seu like aqui pra gente. A gente vai ficar muito feliz por isso. E se inscreve também no canal. A gente pretende falar um pouco, na verdade, vários assuntos relacionados ao Quebec, mas não tanto imigração. Esse vídeo no momento é mais para explicar como foi o nosso processo, mas é que funciona mais ou menos assim, pelo menos no meu ponto de vista. A partir do momento que você consegue o CSQ, você já correu tanto atrás disso que cansa, você não quer mais saber disso. Mas agora que deu certo pra gente, a gente está fazendo o vídeo para compartilhar a nossa história, o nosso ponto de vista. Mas não é um tema que a gente quer debugar muito, saber exatamente tudo o que está acontecendo, ficar antenado para passar informação de imigração. É mais para passar o nosso convívio. É só para vocês saberem quem nós somos. Quem são essas pessoas? Mais ou menos, mandou a documentação comprovando o que a gente tinha preenchido lá no Mon Projet Quebec. Então a gente mandou em 2017 e eles começaram a sair resultados dessas análises mais um ano depois. Foi na Copa do Mundo de 2018 que começaram a sair os primeiros CSQs. E, para o nosso azar, a gente acabou tomando uma recusa. Se eu não me engano, foram 2 pontos, se eu não me engano. Aí eu fui correr, fiz a prova de francês, porque até então não precisava dos pontos. No meio do caminho, eles mudaram a regra. O meu curso, que é Ciência da Computação, perdeu uns pontos lá dentro do processo. E aí eu tive que recuperar esses pontos com o francês. E, novamente, em 2018, mudaram de novo a regra, perdi ponto de novo. Aí eu tive que fazer o IELTS. Aí eu recuperei os pontos. E o resumo da ópera foi: em 2018, a gente tomou a IR. Eu fiz o IELTS. O que é IR? Intenção de recusa, por falta de pontuação. Se eu não me engano, a gente precisava ter 63 pontos e a gente bateu 60, alguma coisa do tipo. Aí eu fiz o IELTS e mandei a resposta falando, ó, gente, a gente tem 60 pontos, vocês deram pra gente 60 pontos. Eu ganhei 4 com o IELTS, então agora eu tenho 64, mais que 63, que é o corte, estamos dentro novamente. Só que demorou. Aí a gente decidiu vir para Montreal. Isso. Nós decidimos então vir para Montreal. Eu como estudante e a Bruna com o visto de trabalho aberto.
E aí ela fala que ela foi enganada, porque eu disse que ela ia ter uma vida de princesa no Canadá, parari, pororó. Pegadinha do malandro. E aí foi assim, a gente resolveu realmente vir para Montreal mesmo com o visto de estudo, porque qual que era o problema? A gente já estava no processo, já estava quase para pegar o CSQ. Eu não tinha por que vir estudar, gastar uma grana, todo mundo sabe que para estudar aqui não é barato, e sendo que já estava para sair o CSQ. Sim, e outra coisa, eu falei que se não fosse para vir em 2019, eu também não viria mais, porque já tava me enchendo o saco, já de tanto que a gente fica deixando de fazer nossas coisas, de realizar nossos sonhos no Brasil, e para ficar esperando o Canadá chegar. E nunca chega. Chegou. Então, eu falei, se não for agora, não vai mais também. Tchau, esquece Canadá. E daí a gente resolveu vir desse jeito. Exato. Então eu conversei com um amigo meu que tinha feito um college em Montreal. Então a ideia foi pegar um college em TI mesmo, que é a minha área. Então para eu não sofrer tanto com o estudo. E conseguir um college não tão puxado, digamos assim. Que eu sei que tem colleges que são de segunda a sexta e tal. Então o meu college era de segunda, quarta e sexta. E era isso. E era em inglês também, que como eu já trabalhava com o inglês há mais de 8, 10 anos, então era mais tranquilo do que fazer um college em francês. Tá, abrindo parênteses, a gente veio aqui, a gente esqueceu de falar que a gente já veio pra cá pra conhecer, porque a gente não é doido de vir do nada, sem saber, sem conhecer a cidade pra ver se a gente gosta ou não. Tem gente que vem, mas é de cada um. Sim, mas a gente veio em 2014 e não era inverno. Não, a gente veio em setembro, tava calor ainda. Foi uma visita exploratória mesmo para conhecer. Só para conhecer, a gente passou 2 semanas aqui, a gente fez um curso, a gente pagou o curso para fazer 2 semanas. E eu paguei. E a gente fez esse curso de francês para poder entrar. É por isso que eu comecei a falar. Para poder entrar nessas pontuações. Porque para quem tá aqui e não sabe, esse processo que a gente estava, processo Projet Quebec, eles eram todos por pontuação. Então, se você tinha tanta pontuação, você estava apto a entrar nesse processo. Então, é por isso que eu fiz esse parênteses. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Então, foi isso. A gente decidiu vir estudar e viemos estudar. Chegamos aqui em fevereiro de 2019. Nunca tinha visto uma neve na minha vida. Nem eu. A menor temperatura que a gente pegou foi 4 graus, se eu não me engano, 3 graus. Em Monte Verde, adoro Monte Verde. Minas Gerais, onde Quem a tá aí gente de ia Minas... bastante. Uma das últimas, né, foi com os nossos amigos, foi uma viagem muito legal. Então, chegamos aqui, pau de neve. Tempestade tava rolando. A gente chegou por Toronto, tivemos que ficar esperando no aeroporto com o gato dentro da caixinha, 2 horas dentro do avião, porque não estava liberado pra gente decolar por causa da tempestade. Eu vou colocar um videozinho aqui do dia que eu tenho gravado. Vocês vão ver como que tava. Aí, povo, quero todo mundo aqui vindo me visitar, hein, ó. Da hora. Só uma nevinha. Tranquilo. Minha rua. E foi isso, cara. Aí a gente chegou para estudar e tal. E aí que realmente começou o segundo passo. A gente tentou então pelo Mon Projet Quebec. Não estava rolando, a gente acabou vindo estudar mesmo assim. E o que aconteceu foi que, graças a Deus, que nós viemos estudando. Porque quando a gente estava aqui, se eu não me engano, em fevereiro de 2019, a imigração de Quebec resolveu cancelar o Mon Projet Quebec. Então foram 18 mil processos cancelados, o nosso era um deles. Simples assim. Rasgou nossos documentos, tudo foi por água abaixo. Pois é. Se a gente estivesse no Brasil, a gente já tá lá até hoje pensando que a gente ia conseguir o processo de imigração bem tranquilinho lá. Pois é, a gente deu essa sorte de estar aqui, né? E foi assim, então quando a gente chegou, aí começou realmente a segunda
parte do processo que a gente tinha migrado, então, do Mon Projet Quebec, a gente ia tentar fazer o PEC Trabalho. Então, já se inscreveu? Já deixou o like? Obrigado. Então, depois que a gente chegou aqui realmente, debaixo de tempestade de neve, a gente começou a nossa vida aqui no Quebec. Então, eu fui estudar, só que eu ainda estava trabalhando no Brasil. Minto, eu estava de férias, e aí depois eu voltei para o Brasil e pedi as contas e voltei para cá. Então, eu cheguei, já fui estudar, e a Bruna foi trabalhar, porque a ideia era, como eu ia ter que estudar um ano. Vai, princesa, vai ficar lá estudando, só vai ter vida de princesa. Como eu ia ter que estudar um ano e depois, e o meu college não era aplicável não era elegível pro PEC Estudo, que era um college de um ano só. Então a ideia era eu estudar durante um ano, a Bruna já trabalhar um ano, estudar o francês e aplicar pelo PEC Trabalho. E foi assim que aconteceu. Ela chegou, ela foi estudar primeiro, né, o francês. Eu fiquei um mês estudando. Como que foi mesmo? Eu fiquei uma semana estudando. Não, você estudou uns 2 meses, eu acho. 1 mês, 2 meses. Porque depois de um mês que eu estava aqui, eu comecei já a trabalhar. Ela estava estudando. Eu fiquei uma semana de férias sem fazer nada. Foi a minha semana de princesa. Mentira que ela tinha parado de trabalhar no Brasil. A gente veio pra cá, a gente chegou aqui dia 13 de fevereiro. Ela já tinha parado de trabalhar no Brasil, acho que foi no meio de janeiro. Ou seja, ela ficou 1 mês de férias, sem fazer nada. Tá, daí eu cheguei aqui, fiquei uma semana sem fazer nada. Depois disso, eu entrei no curso de francês. Não era, para quem conhece aqui ou não era francização, que não é paga e também recebe ao mesmo tempo. Era um curso que a gente pagava. Então era um curso, eu fazia o francês à noite. E depois de 1 mês que eu estava aqui, eu entrei numa fábrica de fazer algodão para tirar maquiagem. Então eu entrei lá para trabalhar. E foi assim, eu tava lá quietinho no Facebook, aí apareceu em um canal de se eu não me engano foi Brasileiros em Montreal, alguma coisa do tipo, num grupo do Facebook, e apareceu uma vaga, não precisava do francês muito avançado. Eu falei, tenta, e deu certo. Aí ela começou a trabalhar, então a partir daí já começou a contar o período que ela precisaria trabalhar de 1 ano para poder pedir o PEC Trabalho. Então, ela começou a trabalhar, e para você ser elegível para o PEC Trabalho, você tinha que trabalhar durante 1 ano e também ter as provas de francês, né? Para falar e para escutar. E foi assim que aconteceu. Ela trabalhou, foram quanto tempo? Acho que uns 7 meses, mais ou menos, em Montreal. Em Montreal? 8 meses. 8 meses em Montreal. Tá, não era Montreal, era Longueuil. Então ela trabalhou lá durante esse período e eu consegui um emprego aqui em Ville de Quebec, que ia fechar meu visto. Então, que era um dos planos para a gente poder continuar. Eu estudar, quando eu acabasse de estudar, eu ia pegar o PGWP, que é o visto pós-escola, né? Quando você termina a escola. Então, depois disso eu ia ter 1 ano de PGWP e aí eu ia ter que fechar o visto para a gente conseguir continuar aqui. E como eu consegui um emprego aqui em Ville de Quebec, que já me dava esse visto fechado, eu falei, bom, para quem já viajou 8 mil, se eu não me engano, o que é mais 250, né? Vamos para Quebec. E quando a gente chegou aqui, a Bruna chegou, Júlio, obrigado. Obrigado, Júlio. O Júlio já conseguiu uma vaga que tinham postado também num grupo do Facebook, aqui para Ville de Quebec. E aí a Bruna, a gente chegou aqui no meio de novembro, dia 5 de dezembro, você já estava trabalhando. Eu já tinha 8 meses de trabalho em Montreal e eu precisava completar 1 ano de trabalho para dar entrada no PEC. No PEC Trabalho. Como que significa PEC Trabalho? Programa... Elegível? Não, a gente vai colocar aqui embaixo. Programa de Experiência Quebecoise. Quebecoise. Então, ela já ia completar 1 ano. O que faltava? Faltava francês, a prova de francês. E aí, ela já tinha estudado em Montreal durante um tempo. E aqui,
realmente em Quebec ajudou muito no desenvolvimento dela, porque só tinha ela de brasileira. Até tinha uma moça que foi a Ana, valeu Obrigada, Ana, que ajudou também quando ela entrou, só que a Ana, quando ela entrou, a Ana logo depois acabou indo para o Brasil. E aí ficou só ela de brasileira. Quando eu estava já para completar 1 ano de trabalho, eu já comecei, lógico, estudar para fazer diretamente para fazer a prova. E a minha prova era de expressão oral e compreensão oral. E foi isso. Aí a gente estudou junto. Eu já tinha feito a prova 2 vezes, então eu já sabia, tinha estudado especificamente para a prova. Isso é uma dica bem legal, que quando você vai fazer essas provas, tanto o TCFQ ou IELTS, por exemplo, você pode ser o pica das galáxias no idioma, mas você tem que saber como funciona a prova, o que eles querem na prova. E foi isso que a gente fez. Então, ela estudou e tal. E, na verdade, a primeira vez a gente falou, cara, vai lá, faz e vamos ver o que dá. Morrendo de medo. E o que deu? O que deu? Deu bom, deu B2. Que é a pontuação. Acho que já fiz um outro vídeo no meu Instagram uma vez, quando deu certo, eu tinha postado. São as pontuações, como que é mesmo? Que agora que eu esqueci. Para você pontuar antes, né, pro Extinto Mon Projet Quebec e para o PEC, você precisa ter o nível B2. Então tem o A1, o A2, o B1 e o B2. O B2 é um intermediário avançado. A1, só para vocês entenderem, é o mais elevado. Não. Tá sabendo nada pra caramba, hein? A1 é o mais básico, A2, Eu tô te pedindo pra você falar, você não fala. Tô falando. Vai. A1, A2, B1, B2, C1 e C2. O C2 é o mais top. Tá. O A1 é o mais simples. Entenderam? Não sei como passou, mas tudo bem. Deus existe. Cala a boca. Bom, foi isso. Ela fez as provas e depois disso a gente conseguiu. Juntou toda a documentação necessária. Olerite, blá blá blá. Não sei se talvez já tenha até mudado isso. E aí a gente conseguiu aplicar para o CSQ. Graças a mim, tá? Verdade. Porque depois de 1000 anos fazendo esses processos de Mon Projet Quebec e tudo. Vai jogar na cana? Vou. E aí, obrigada. Verdade. Palmas pra Bruna. Foi ela que nos deu o CSQ. E foi isso. Depois demorou mais ou menos uns 4, 5 meses para sair o CSQ. Por causa da pandemia, demorou absurdo. Normalmente era 20 dias, aumentou para 6 meses. Mas faz parte. E com o CSQ em mãos, a gente já preparou a documentação e deu entrada no processo federal, que é onde nós estamos agora. Esperando. Então, nós demos entrada, hoje nós estamos em junho de 2021, nós demos entrada no processo federal em março. Em abril já chegou aquele primeiro e-mail informando que eles receberam a nossa documentação e agora a gente está aguardando o recebimento deles falando que o nosso processo foi aberto. Então é isso, gente. Mais ou menos o resumo da nossa batalha. Depois disso, o que vai acontecer? Bom, depois disso, aguardamos cenas dos próximos capítulos. O normal é eles mandarem falando que abriram o nosso processo, depois pedir exame médico e basicamente é isso. E depois já pedem talvez o passaporte, mas eu acho que o passaporte era quando a gente estava no Brasil. Como a gente já está aqui, não precisa pedir o passaporte, eles já emitem diretamente a nossa residência permanente. Depois disso, a gente tiver com o processo federal, a gente pode pedir o processo de cidadania, citoyen canadienne. Então, aí é outro caso. Depois de que você tem a residência permanente, mais um tempo aqui no Canadá, você pode pedir a cidadania, que aí, depois dessa... Que é onde a gente aprende a cantar o hino nacional do Canadá. E é isso, gente. Então, foi mais para compartilhar um pouquinho como foi o nosso processo. Encorajar que é difícil, é complicado. Você vê, a nossa decisão foi lá em 2011. Nós chegamos, pisamos aqui para ficar realmente em 2019. Então, com planejamento, com esforço, com dedicação. E oração. É possível, qualquer um consegue.
Não tem nada de especial, não. É dedicação mesmo, correr atrás, fazer acontecer, abdicar de muitas coisas no Brasil. Sim. Que ela ficava puta comigo, que eu queria viajar lá. Falei, no Canadá a gente viaja. E foi isso. E também eu falo, se eu conseguir, qualquer um consegue. Não que eu seja menos que as pessoas e não que eu seja mais. Então, que todo mundo tem a capacidade de fazer, de estudar e de, se quiser, realmente consegue, sim. É só se dedicar. Galera, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai responder. A gente tem também vai responder. A gente tem também o nosso Instagram também, com o mesmo nome do canal, Bruca no Quebec. Aí sou eu que tiro as fotos, tá? Muito obrigada. As fotos sempre. Todas do meu celular. Segue lá também no Instagram, Bruca no Quebec. Tem bastante foto legal lá. A gente procura colocar conteúdo lá dos passeios que a gente faz aqui na cidade e tal, e pela província, e também de outros lugares que a gente já conheceu aqui no Canadá. E é isso. A gente tá começando com isso agora, então deixe seu like aqui para ajudar a gente vai colocando cada vez mais vídeos legais para vocês e para vocês matarem a saudade da gente, nossa família que tá aí no Brasil. Nossos amigos. Gente, já faz 2 anos e... 2 anos? 2 anos e meio, 2 anos que eu não vou pro Brasil, tá? Eu tô morrendo de saudade da minha família. Se Deus quiser, em dezembro... Acabando a pandemia, a gente vai. Tá tudo certo, a gente vai, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu! Beijo! Tchau! Tchau!